Falando agora sobre as emendas parlamentares. O impasse entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados e também com o Senado. No último dia 23, o ministro Flávio Dino suspendeu o pagamento de mais de 4 bilhões em emendas parlamentares. E para a gente falar sobre esse e outros assuntos aqui no Jornal do Meio-Dia, nós vamos conversar agora com o senador Wellington Fagundes, do PL. Boa tarde, senador, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde a toda a população de Mato Grosso. Senador, como resolver esse imbróglio, esse impasse lá com o Supremo? O que o ministro Flávio Dino tem dito é o seguinte: olha, é uma balbúrdia esse orçamento e deputados e senadores não querem dar transparência nas emendas parlamentares. E aí? Bom, eu acho que se tiver alguma coisa errada, se alguém fez errado, tem que pagar sempre, né? Agora, o que a gente viu, Lúcio, foi, na verdade, o governo dando o maior tombo na base aliada dele. Porque prometeu a liberação desses recursos, chegou a ser empenhado, e o governo o que fez? Através do Flávio Dino, que foi colocado agora pelo próprio presidente Lula, terminou, votou-se a reforma tributária, essa reforma O senhor está dizendo, só abrindo um parênteses, o senhor está dizendo que o ministro Flávio Dino, no STF, está a serviço do governo Lula? É isso? Não tenho dúvida. Tanto é que ele bloqueou não só o orçamento a pedido do governo, como também ele condicionou como se o Congresso deve atuar. Olha, é muito claro, o Congresso Nacional ele tem a prerrogativa de fazer as emendas ao orçamento, as modificações necessárias. E do jeito que está aí hoje, então, concluindo ainda essa vergonha que o governo fez com a base aliada, eu não sei como que os senadores e deputados vão voltar lá, aqueles que votaram pela reforma tributária, e você sabe que essa reforma tributária é muito ruim para Mato Grosso, por isso votei contra a reforma tributária, e o governo iludiu aqueles da base, dizendo, não, nós vamos dar um tanto de emenda, vamos dar isso. Votaram e simplesmente o governo virou as costas. Por quê? Não só através do Flávio Dino, também a Advocacia Geral da União também. E agora o governo está do jeito que ele queria. Também não votamos o orçamento deste ano, porque o governo não quis votar. Então agora, provavelmente no mês de fevereiro, vai começar a discutir para talvez março votar o orçamento deste ano. Né? E isso representa o quê? O governo tem liberdade de gastar o 1/10. Então, independente de se votar ou não votar, o governo está ali gastando o 1/10 ao seu bel prazer. Senador, falando em emendas e em orçamento, o governador Mauro Mendes disse nessa semana, agora no início da semana, que olha, o governo tem um dinheirinho. Quem tem um dinheirão é o Congresso Nacional com as emendas. O governo é refém do Congresso? Olha, se o recurso vem para a construção de uma creche, de uma escola no interior, em uma cidade como agora a gente viu a posse ali de Ribeirãozinho, não fosse o Congresso Nacional, esses recursos não chegariam na cidade pequena. Então esse é o papel do Congresso Nacional. Primeiro quem faz o orçamento é o governo, através dos seus ministérios, faz a peça orçamentária e manda para o Congresso. O Congresso faz as modificações. E aquilo que o presidente não concorda, ele pode inclusive vetar. É possível. Então, é uma necessidade que tem, porque um prefeito de uma cidade pequena consegue falar com o presidente da República? Agora, emenda. Até o governador tem dificuldade de falar com o presidente da República. Agora, senador, a gente acompanha aí pela imprensa nacional toda dizendo, olha, o Congresso está chantageando o governo por conta das emendas. Como eu sou oposição, nesse momento eu vou voltar para lá, olhando aqueles da base e dando risada. Porque, na verdade, quando o governo chama a sua base aliada, fala, vocês fazem isso, que eu vou dar isso. Né? Foi o que fez. Aí, votaram essa reforma tributária e agora o governo vai lá e cancela tudo. Ou seja, é falta de palavra. E um governo que não tem palavra, dá no que dá. Hoje nós estamos tendo o dólar lá em cima,
a inflação voltando e o próprio governo, eles brigando entre eles para desestabilizar o ministro Haddad, que é o ministro da Fazenda. Quem está fazendo isso são os próprios companheiros do governo, não somos nós da oposição. Nós da oposição estivemos lá presentes para votar. Né? Olha só, Lúcio, o governo querendo tirar dinheiro do Fundeb, do Fundo do Ensino Básico, das nossas crianças. Tirar o dinheiro do BBC, o que é isso? Do benefício da prestação continuada dos nossos idosos, que não tinham direito à aposentadoria, os deficientes físicos. Isso é maldade. E governar, todos sabem que é priorizar aquilo que é mais necessário. E um país como o Brasil, abandonar as nossas crianças, abandonar os nossos idosos, né? Criança com deficiência física, claro que custa muito mais para a família, porque precisa de mais remédio, precisa de mais tratamento. Então, por isso, esse governo aí, ao nosso ver, só está fazendo perversidade, aumentando a gastança, porque aumentou quase o dobro do número de ministros de ministério da época do presidente Bolsonaro. Né? E isso leva só à gastança. Né? E é isso que nós estamos cobrando muito, porque não está chegando aqui na base. Os prefeitos foram criados programas para as prefeituras manter. Senador. E agora você vai ver para esses prefeitos que estão entrando, muitos terão dificuldade para o básico. Senador, o senhor sempre teve uma ligação aí com obras rodoviárias, obras de infraestrutura. Agora, dias atrás aí teve uma tragédia, né? Com a ponte lá no Tocantins. Como que o DENIT permitiu que uma coisa dessa acontecesse, sendo que todo mundo já sabia? Porque era uma tragédia anunciada. E avisada. Porque os técnicos já tinham feito inspeção, e não só nessa, em outras tantas pontes. Eu vou fazer questão, Lúcio, até de deixar um gráfico aqui para você, do volume de pontes que estão nessa situação, porque o governo não está fazendo a manutenção. Ontem eu vim, por exemplo, de Rondonópolis para Cuiabá de carro. Olha, o volume de caminhões passando nessa estrada, se você deixa uma semana sem a manutenção ideal, já começa o buraco por tudo quanto é lado. O que acontece? A falta de manutenção é gestão ou falta de dinheiro? Eu creio que é falta de gestão. Sabe por quê? É importante explicar isso para a população. Uma ponte, o lastro dela é feito de concreto e ela é apoiada em outro lastro de concreto. Entre um lastro e outro vai um amortecedor, que é uma borracha muito forte, neoprene que se chama, e aquilo ali, então, faz com que concreto não bata em concreto. Quando aquilo vai gastando e não é trocado, aí fica concreto batendo em concreto. Então, o que acontece? A ponte toda vai desintegrando. É o que aconteceu lá. Então, é mais fácil, muito mais barato você trocar o amortecedor do carro do que deixar o carro com o amortecedor totalmente sem condições. O que faz? Vai derrubar o carro vai tombar. A ponte é quase igual, porque começa a bater ferro com ferro. Então, no Mato Grosso, felizmente, eu venho trabalhando, inclusive sou presidente da Frente Parlamentar de Logística, é o estado que nós ainda temos algumas pontes necessitando, mas é o com menor índice de pontes em situação ruim, porque a gente está lá em cima cobrando firme para que realmente faça a manutenção. Outro detalhe, tradicionalmente os contratos de manutenção das nossas estradas não incluem as pontes, porque ponte é considerada para o Ministério como obra de arte. Então, é realmente necessário que sejam empresas especializadas. E por isso, o que faz? Vai deixando. E é o que está acontecendo agora, principalmente nesse momento, porque algumas matérias já saíram aí, o cidadão indo lá com uma faca, descascando a ponte. Então, infelizmente, esse governo está deixando muito a desejar na manutenção das nossas estradas. E nós estamos falando das estradas federais, né? Senador, antes de encerrar, economia. O índice de desemprego é um dos menores aí, é o menor dos últimos 10, 12 anos. O PIB, o Produto Interno Bruto, está crescendo. E aí a turma da Faria Lima está irritada e o dólar está lá em cima, explodindo. O que explica isso? Falta de confiança no governo. Olha só, as estatais brasileiras entrou na gastança total. Então,
uma estatal, quando ela dá prejuízo, quem vai repor esse dinheiro? Somos nós, os E consumidores. várias estão dando prejuízo. Várias delas dando prejuízo. Olha, o governo passado, quando o presidente Bolsonaro pegou os Correios, estava num déficit muito grande. Conseguiu equilibrar a conta dos Correios, já está com déficit muito grande. Praticamente todas as estatais. Por quê? Excesso de emprego, excesso de gasto, Furnas, por exemplo, e outras tantas, né? A Itaipu, a gastança que Itaipu fez esse final de ano, distribuindo dinheiro para os apaniguados do governo, é algo vergonhoso. Isso vai ser denunciado? Já está denunciado. Nós, inclusive, entendemos que provavelmente terá que ser feito, quem sabe até uma CPI, sobre os gastos das estatais, porque quem vai... CPI das estatais. Das estatais. É possível, vamos discutir. Ontem mesmo, agora há pouco, Lúcio, eu acabei de ter uma reunião. Eu tive uma reunião de 2 horas com técnicos, exatamente discutindo essa situação da nossa infraestrutura. Eu sou autor de uma PEC para que todos os recursos das outorgas da infraestrutura, que esse recurso fique na própria infraestrutura, para o governo não pegar esse dinheiro e gastar em outras coisas. Senador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Pedir a Deus, né, Lúcio? E parabenizar os prefeitos, prefeitas que empossaram, e como um senador municipalista, pode ter certeza que a nossa presença vai ser lá, estar em Brasília para tentar ajudar na medida do possível. Muito obrigado.